Conquistando você, com som e qualidade, aqui. Sensorial FM. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Falando com Márcio Cano. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Saravá Umbanda, Axé Candomblé, axé a todos os juremeiros, abraços fraternais a todos os meus irmãos kardecistas. Estou aqui para mais um programa, o meu, o seu, o nosso, falando com Márcia Ocano, pela Rádio Sensorial FM. E hoje eu vou falar sobre mediunidade e espiritismo. No trato da mediunidade, nós devemos entender que cada pessoa tem o seu nível de evolução, cada pessoa tem a sua atitude, o seu caminho a percorrer aqui na Terra. Há muito tempo atrás, já vinha se manifestando atitudes de mediunidade em várias pessoas, muito anticristo. E nós hoje observamos que ela está de uma maneira muito mais latente em cada um. Só que cada um tem que observar que cada um tem o seu caminho de seguir a sua mediunidade, porque existe vários tipos. Existe a mediunidade de incorporação, a mediunidade intuitiva, a mediunidade de evidência, a mediunidade de audição, e por aí nós vamos entendendo que a mediunidade, ela precisa de qualquer maneira dos nossos bons pensamentos, das nossas boas atitudes diante de nós mesmos. Imagine assim como se fosse uma árvore aonde ela está trazendo flores, frutos, ramificando-se para vários caminhos. Assim é o pensamento bom se ramificando para várias pessoas, a mediunidade boa atendendo, ajudando, auxiliando várias pessoas. Curiosidade não é respeitável você ser só curioso. Você tem que ter o interesse de querer aprender, estudar, conhecer os princípios da ciência, os princípios da religião que você atua, conhecer o trabalho de perseverança, conhecer como que se limita tudo isso dentro de uma casa, como que é o processo de obras realizadas aqui no planeta Terra e no mundo planetário também. Então daí nós vamos conseguindo definitivamente entender como o nosso pensamento trabalha, como a mediunidade deve ser executada. E é imprescindível reconhecer que a curiosidade ante o deslumbramento é somente uma árvore destinada a bons frutos. Então a gente não pode ser só curioso. A gente tem que ser curioso, mas tem que ter também atitude. Tem que correr atrás para entender o que você está fazendo, é onde você está praticando a sua mediunidade. Aí você vai conseguindo recursos transparentes, transcendentes, capazes, que traz para você coisas mil e umas, fatores, atitudes, universo, o entender, fenômenos, mediunidade, concessões para que você possa auxiliar o próximo, princípios, atitudes, paciência, trabalho, responsabilidade, entendimento, atenção, o suor, enfim, uma gama de coisas que vai te trazendo até você entender de fato o que é a mediunidade dentro da casa que você pratica, dentro do lugar que você escolheu para você estar. Nós observamos que Jesus deixou para nós um conteúdo muito vasto, né? De atitudes boas aí fora, né? Anjos caminharam entre os homens, o Senhor do mundo não teve uma pedra para
repousar a cabeça dele. Sábios foram simples, pessoas humildes. Grandes alinhou-se a pessoas pequenas. De juízes espalhou misericórdia por aí afora. Traídos não reclamou. Acusados humilhou-se diante de si mesmo. Feridos, esqueceu todas as ofensas. Injuriados, silenciou. E por aí se vai, né? Ou seja, a ação é voz que fala a razão. Se entre dentro de você com a tua própria conduta e você entenderá a sua própria vida, suas próprias atitudes e, consequentemente, a sua obrigação, o seu dever como médium dentro do espiritismo. Eu vou para um breve intervalo e volto daqui a pouquinho. Vamos ter uma conversa aberta sobre investimentos? Por que não dá para ter o melhor de um banco e de uma corretora no mesmo lugar? Adianta falar com quem entende só de investimentos, mas não sabe nada de você? O Personalité criou Investimento 360. 360 é ter especialistas analisando por todos os ângulos para buscar os melhores investimentos, inclusive em outras instituições. Tudo para quem quer performance hoje e confiança sempre. Invista com Itaú Personalité. Voltamos pela Rádio Sensorial FM falando sobre mediunidade e espiritismo. Há muitos companheiros que declaram ser espírita, proclamam-se convencidos quanto à sobrevivência, relacionam casos maravilhosos, exibem apontamentos inatacáveis. Refere-se frequentemente aos sábios que pesquisaram as forças psíquicas, andam de experiência em experiência, fitam médiuns como se vissem animais raros, diferentes, não alimentam dúvidas quanto aos fatos inabituais no seio da própria família, mas desconfiam das observações nascidas no lar de outrem. Conservadores primorosos não se mostram na mudança diante do ser, e sim mudanças só diante dele. Não têm atitudes convictas de negação diante daquilo que é errado. Infelizmente, a gente se depara hoje com pessoas detentores de vantagens humanas, que não se dignam de ajudar a uma pessoa. Felizmente, contudo, nós temos companheiros incessantes na nossa luta do bem, na nossa luta para o próximo. Afirmam também ser espírita e compreendem esse fenômeno diante da verdade. Devem ser considerados como se fossem, de fato, a casca de um fruto que recebe tudo ali, sol, chuva, apertos, tudo. Tem médiuns como pessoas comuns, pessoas necessitadas de entendimento e de auxílio também. Sabe que existe na Terra um estágio, como se fosse uma escola, onde a gente tem que aprender a nos entender, aprender a crescer, aprender a evoluir e auxiliar o próximo também. Não perdem tempo com coisas pequenas. Moram dentro de um trabalho constante. Isso não quer dizer estar 24 horas dentro da sua casa espírita, mas você morar dentro do espiritismo com atuação, com bem-querência, com tudo aquilo que traz coisas boas para você. Ou seja, são verdadeiros servos diante da justiça perfeita, atrás de reencarnações boas, procurando cessar o sofrimento dele ou do próximo, procurando auxiliar as almas perdidas, verificando os erros que podem ser resolvidos, cuidando de auxiliar o próximo a ter razão e paciência consigo mesmo, reconhecendo os imperfeitos, perdoando, sem vacilar, sem ter dúvidas, vivendo em cima da caridade como se deve viver, aprendendo a servir
porque recebemos, com certeza, toda vez que servimos. Assim, tem muitas pessoas dessa maneira, em palavras de esclarecimento, porque o verdadeiro espírita, ele é um espírita cristão, ou seja, ele auxilia a si, ele auxilia o próximo, ele está, contudo, atrás de conhecimento superior, não atrás de deslumbramento, não atrás de substituir trabalho do outro ou criticar o do outro, não atrás de julgar, e sim atrás de um benfeitor espiritual, um amigo, para efetuar a obra competente dentro da sua mediunidade, dentro do seu espiritismo, como se fosse um professor que esclarece, como se fosse um aluno a questionar um problema dentro da escola, como se fosse um médico auxiliar, como se fosse o doente esperando a indicação correta do seu remédio. Então reparem a diferença que tem de uma árvore que dá frutos preciosos e de uma árvore que só floresce. Então, grandes são as raízes que garantem a nossa existência na Terra, mas maiores ainda são as raízes que garantem o nosso bem-estar no plano espiritual. Então, vamos ter força para resistir todo o vento, todos os galhos balançados, todas as flores que surgirem, todos os frutos que caírem, todas as fibras das folhas, lembrando que nós somos milhares e milhares, precisando de uma pequenina semente dentro de nós, para que nós possamos daí florescer, crescer, amadurecer, cooperar, ajudar, participar. O caminho dos espíritos generosos, sejam eles encarnados ou desencarnados, é um só. É nos auxiliar diariamente, é ter presença, aprimoramento com cada um de nós. Então, vamos ter atitude de convivência correta conosco, diante da nossa mediunidade e do nosso espiritismo. Eu vou para um breve intervalo e volto daqui a pouquinho pela Rádio Sensorial FM. Personal Design, confecções em poliéster. Dedicação, respeito e qualidade fazem a Personal Design produzir produtos para melhor lhe atender. Camisetas, batas, alacás, toalhas e muito mais. E tudo feito com exclusividade para você. Faça seu orçamento sem compromisso. Mande um e-mail para contato@personalcamisetas.com.br ou ligue 11 34 16 3157, 3416 3157 ou visite nosso site www.personalcamisetas.com.br e confira todas as novidades. Voltamos a falar sobre mediunidade e espiritismo. Eu entendo que o egoísmo e o orgulho são qualidades negativas na personalidade mediúnica, obscurecendo a palavra da esfera superior. Eu compreendo que o bem é a condição inalienável para que a mensagem edificante seja transmitida sem mescla, sem erro nenhum. Então vamos examinar 3 atitudes em algum dos casos e dos quadros e circunstâncias da nossa vida. Por exemplo, na sociedade, o egoísmo faz o que quer, o orgulho faz como quer, o bem faz quanto pode acima das próprias obrigações. No trabalho, o egoísmo, ele explora o que acha, o orgulho, ele oprime o que ele vê, o bem, ele produz incessantemente. Na equipe, o egoísmo atrai só para si, o orgulho pensa só em si, o bem serve a todo momento e a todos. Na amizade, o egoísmo utiliza as situações, o orgulho clama por privilégios, o bem, ele renuncia ao bem próprio. Na fé, o egoísmo, ele aparenta,
O orgulho reclama, o bem ele ouve e cala-se. Na responsabilidade, o egoísmo foge, o orgulho tiraniza e o bem ele colabora. Na dor alheia, o egoísmo esquece, o orgulho condena e o bem ampara a todo momento. No estudo, o egoísmo finge de saber ou que quer saber. O orgulho não busca saber. O bem aprende sempre para realizar o melhor. Então, médios, a orientação que eu trago para vocês dentro da doutrina espírita é sempre bem clara. O egoísmo e o orgulho são dois corretores sombrios, inclinando nós por toda parte a vícios e atitudes inadequadas, em angústias e processos obsessivos. Agora, o bem, ele é capaz de filtrar em nós a lealdade, inspiração divina, para com isso ou para com aquilo, para com aquele ou para com este. É indispensável nós entendermos e sabermos deixar de lado orgulho e egoísmo. Porque assim, acima de tudo, nós vamos conseguindo entender as forças do coração, forças da mediunidade, forças e personalidades humanas que precisam de nós e que nós também precisamos. Criaturas menores ou maiores que veem o Espiritismo de uma forma bem ampla, efetuando para nós conforto, reconhecimento, essência, olhos de seres inteligentes e não preguiçosos, de seres que buscam cada vez mais esclarecimento, de seres que estão atrás de compreender as forças mediúnicas, de modo que elas aconteçam sempre nos trazendo aquilo que for melhor e para o próximo também. Então, vamos ter atitude coerente, caridade e vamos ter educação sempre. Eu vou para um breve intervalo e volto daqui a pouquinho. E agora, nosso comentarista vai explicar a regra do impedimento. Veja bem, se o instalador utiliza um tubo que não é a manco, ele está impedido de continuar a obra. A regra evita vazamentos, infiltrações e que você xingue a mãe do instalador, né? Ela não tem nada a ver com isso. Amanco, a marca da inovação. Mais fácil de instalar, não faz sujeira e a obra acaba rapidinho. Usou Amanco? Tá fácil. Amanco! Amanco! Voltamos então para o meu último bloco pela Rádio Sensorial FM, falando sobre os espíritos de luz, falando sobre mediunidade e espiritismo. Os espíritos de luz, eles são pacientes. Em todas as suas manifestações, eles são benignos, não invejam, não se orgulham, não mostram levianidade, não se esmorecem, não se portam de maneira inconveniente, não se irritam, não são interesseiros, não guardam desconfianças, não fogem das coisas que devem ser realizadas naquele momento. Tudo suportam, tudo creem, tudo esperam, tudo sofrem, porque a caridade deles nunca falha, enquanto que para nós um dia as relações gradativas terão um fim, os fenômenos se cessarão, as provas terminarão, por necessárias. Por agora, de nós mesmos, nós conhecemos em partes, e em partes imaginamos entender o que é o bem, entender o que é o perfeito, entender a matéria, entender o superior, entender a espiritualidade. Nós devemos verificar dentro de nós grandezas, e as grandezas devem ser retratadas como um espelho, confrontando-se com você mesmo, mostrando para você que a sua mediunidade, ela tem que ser cultuada, cuidada de uma maneira muito simples,
com amor, com serenidade, com bem-querência e assistindo sempre ao próximo. Conforte então a você mesmo. Reconheça que você é um ser vivente de fé, com esperança, perfeito ou imperfeito, buscando caridade, buscando um mensageiro de luz para te trazer forças, esclarecimentos, e isso em todo tempo você vai ter. Compadeça-se de outros bons médios acima de você para te ajudar a crescer mais ainda, desempenhando obrigações corretas, compreendendo a disciplina e o seu tempo certo, procurando explorar as atitudes boas dentro de você e auxiliando o próximo sempre, lutando, correndo atrás daquilo que é o ideal para você trabalhar, executar o compromisso do bem, do espiritismo, da paz. Educa-te, influencia as pessoas dentro do espiritismo que é para o bem. Restaura-se as coisas ruins que estiver dentro de você, para que você seja um ser mais vivente, para que você tenha o programa do correto dentro de você. O horário é agora. O salão ideal é o seu corpo, é a sua mente. Os planos agora são precisos para você.